Bem, daqui a pouquinho a finalização da receita direto da cozinha do Mulher Demais, tá? Agora deixa eu voltar pro nosso Papo de Quinta. O assunto de hoje no Papo de Quinta é a síndrome de burnout ou esgotamento profissional. No primeiro bloco a gente conversou com o psicólogo Tomé Xavier e agora a gente vai deixar nesse nosso papo ainda mais completo, tá? A gente vai falar também com o doutor João Luiz Gadelha, que é psiquiatra. Então, bom dia, doutor, seja bem-vindo, viu? Bom dia, bem-vindo, Bruna. Bom dia a todos que estão nos assistindo agora. Bom dia aqui. Nosso querido psicólogo, companheiro Tomé. Já foi feita uma introdução, né, sobre a síndrome como um todo. Tomé já adiantou muita coisa sobre a questão sintomatológica, né, sobre todos os sintomas e basicamente aí o que a gente pode encontrar na maioria dos casos. Muito bem, então no comecinho, né, lá do primeiro bloco, a gente já falou sobre sintomas, sinais de alerta. E lá também no começo, né, Tomé, eu falei que é um diagnóstico que precisa ser dado aí em conjunto com o psicólogo. Então é psicólogo e psiquiatra. Doutor João, como é que é feito esse diagnóstico, né? Como é que a pessoa chega primeiro ao especialista para que depois seja dado então o diagnóstico por esse especialista da síndrome de burnout? Bom, então... Pode colocar aí mesmo, pode. Então, com a CID-11, né, que é a nova classificação internacional de doenças, houveram algumas mudanças que a gente tem que levar em consideração. Não só a comprovação dos sintomas, né, que são exaustão emocional, a exaustão física que acontece, normalmente aquela pessoa que chega no consultório ou para algum parente, algum familiar que está com aquele sinal básico de que não está conseguindo mais lidar com situações da vida. Sim. Não só de trabalho, mas também de casa. Então, com essa mudança, a gente tem que ter um cuidado também em ter certeza junto à empresa, junto ao ambiente de trabalho, se aquilo realmente está acontecendo. Então, para nós psiquiatras, para os companheiros médicos do trabalho, também tem que ter esse cuidado em saber realmente como é que está acontecendo essa sobrecarga, né, essa perseguição que muitas vezes acontece também no ambiente lá. Então tem que saber um pouco também do lado não só da pessoa e do paciente, mas também da empresa e do lugar de trabalho também, que aquela pessoa se insere. Sim, todas as consequências que a síndrome vai trazer, né, Tomé? A gente já falou sobre algumas aqui, mas tem telespectadores trazendo relatos aqui, por exemplo, de pessoas com crise de ansiedade, um estresse constante, todos os dias uma situação de muito estresse. Por exemplo, aqui uma camareira dizendo que o trabalho é muito estressante, que já passou mal várias vezes no trabalho. Então são consequências muitas vezes constantes e é por isso que é importante buscar ajuda, né? Nesse caso, a ajuda de um médico especialista que pode ser o psiquiatra e também o psicólogo, que nesse trabalho em conjunto vão ajudar essa pessoa a sair dessa também, né, Tomé? Exato, Bruna. O exemplo da camareira, ela tem por obrigação, pela sua função, ela tem que cumprir por excelência, deixar um ambiente adequado e confortável. Quando um usuário daquele serviço que ela presta se queixa, a sobrecarga não apenas de cobrança emocional, mas há uma sobrecarga física exercida para ela cumprir determinados quartos, né? Quantidade de quartos, quantas camas. Então, tudo isso gera consequências no nosso dia a dia. Como o doutor João falou, independente do diagnóstico, a gente precisa perceber o ambiente ao qual aquele sujeito está inserido. Sim. E aí, percebendo esse ambiente, a gente vai conseguir dar algumas orientações para que aquele sujeito, aquele indivíduo possa desempenhar suas atividades e não sofrer tanto com isso. Por exemplo, a camareira ela vai precisar ter um acompanhamento periódico para poder ver a questão da sua postura. Então, já pode incidir uma consequência na estrutura óssea dela, que venha desencadear mais estresse, que venha desencadear a utilização de mais medicação, de outros processos terapêuticos, além daquilo que é o natural. Então, esse somatório de situações que a atividade laboral pode exercer no sujeito tende a trazer um prejuízo e consequências futuras. A gente falou do alcoolismo, a gente falou de compulsões alimentares. Tem uma série de disfunções emocionais, como a baixa autoestima diante de qualquer outra busca de emprego. Um sujeito que tem um emprego cessado, que perde o emprego agora numa meia-idade, ele não vai conseguir se sentir confiante para ir em busca de outro. Então, há a possibilidade de desencadear
estresses, né? Estresses que a psiquiatria vai definir, estresse de repente após um evento traumático, Sim. que podem estar interferindo no dia a dia deles. Sim, e uma vez, né, esse diagnóstico confirmado para síndrome de burnout ou esgotamento profissional, como é que é feito esse tratamento? É através de medicação, da própria terapia, é um conjunto disso tudo? Como é que a gente pode ajudar esse paciente e as pessoas que estão se identificando aqui? Foram vários relatos, né, Tomé? De que forma esse paciente pode ser tratado? Então, eu diria que entendo o diagnóstico, se fechando o diagnóstico, basicamente o tratamento ele parte de um pilar principal. Como foi abordado aqui por muito já até então, o que é que ocasiona essa síndrome? O excesso, a jornada excessiva, perseguições ou assédios muitas vezes em trabalho. Então, existe um fator que está ocasionando aquilo. Então, a base do tratamento inicialmente seria prevenir, tirar, afastar esse fator. Então, se a pessoa não está no ambiente de trabalho tendo um apoio, está com excesso de carga horária, excesso de compromissos e não está conseguindo lidar, então a primeira base do tratamento seria afastá-la do trabalho. Segundo ponto, aí entraria-se a psicoterapia, né, com várias abordagens, seja ela a que se encaixe naquele perfil de paciente, e também mudança de hábitos de vida, né? O exercício, a prática o próprio lazer com pessoas próximas, com pessoas, Sim. se aproximar de familiares, de amigos, de pessoas que são da sua confiança, né? Se afastar de pessoas, inclusive do trabalho, que são mais tóxicas, digamos assim, para aquela pessoa. Então, da parte médica, né, identificar, né, afastar aquele fator durante um período de tempo, que aí é variável, cada indivíduo pode se adaptar, se adequar a um tempo, né? E a medicação entra, né, em alguns casos, não necessariamente é uma síndrome que exija fármacos, né? A não ser que a pessoa desenvolva um transtorno de ansiedade, desenvolva um transtorno depressivo, transtorno por uso de substâncias, como foi falado. Então, a gente trataria nesses casos com medicamentos as comorbidades. Entendi. As próprias consequências, né, e os outros transtornos que podem surgir diante da síndrome de burnout, né? Por mais que seja difícil, o equilíbrio talvez seja o principal caminho, né? Tomé, existe alguma ferramenta, estratégia que as pessoas podem usar para chegar até esse equilíbrio mesmo e entender, poxa, estou cansado, é o momento de descansar, de se desconectar de alguma forma, é possível? É possível quando a gente sabe quem realmente somos. Identifique o nosso limite, identifique o seu limite, identifique a sua capacidade de fazer com segurança, identifique a responsabilidade dos seus demais colegas de trabalho, identifica a sua função dentro do ambiente onde você está, que aí sim você vai conseguir perceber o seu papel, você vai conseguir ir desenvolver suas atividades, vai sentir prazer por aquilo, não vai sentir-se cobrado, e a partir disso aí você vai conseguir transformar uma harmonia, transformar um ambiente harmônico, mais equilibrado, adotando as práticas, como o Dr. João frisou, de atividades físicas, de bem-estar social, sim, de fazer com que as pessoas próximas que geram bem-estar, que elas estejam realmente mais próximas, e aquelas pessoas mais tóxicas que realmente a gente se afaste um pouco, né? Reconhecer realmente quem somos e o que podemos fazer, isso vai ajudar muito para que a gente chegue nesse equilíbrio. Fazendo uma alteração de rotina, talvez a gente consiga vencer inúmeras outras síndromes, não é isso, doutor? Que a sociedade hoje vem passando. Com certeza. A importância também da informação, do autoconhecimento, né? A gente trouxe esse assunto aqui para o Mulher Demais e com certeza alguém bateu o estalo. Poxa, eu vivo estressada, eu tenho essa tensão constante, eu não estou conseguindo desempenhar tarefas simples, até no próprio trabalho ou em outras áreas da vida. Então, acendeu o sinal de alerta, é importante buscar ajuda, né? Então, falamos sobre diagnóstico, tratamento, como evitar e como buscar esse equilíbrio também. Algo mais que vocês queiram dividir com a gente, doutor João, Tomé? Bom, eu acho que frisar só um ponto importante, que talvez já tenha sido falado até no início, que seria uma diferença entre cansaço extremo, sim, e o burnout. Certo. Né? O cansaço extremo a gente consegue recuperar uma noite de sono, 6 a 8 horas geralmente de sono.
um fim de semana de lazer, de descanso. Quando esse cansaço extremo passa a não ser mais não ser mais superado naquela sua rotina normal, aí já são onde vai começar a surgir os primeiros sinais da síndrome de burnout. Então, o cansaço extremo é uma coisa, já seria o limite, né? O burnout já seria algo mais acima. Então, prevenção, prática de exercícios, né? O lazer, o descanso, o equilíbrio, como você falou, eu acho que seria o ponto mais importante aí para manter uma saúde mental equilibrada em todos os aspectos. Com certeza. Então, doutor João, muito obrigada pela participação. Tomé, até a próxima. Boa quinta-feira para vocês, viu? Obrigado. Um cheiro. Tchau, Obrigada. Muito bem.